E aí, Otton, bom dia, boa noite. Bom dia. Tá doido? Acorda, pastor.
Pastor Fábio, te amo, hein? Bonito com essa jaqueta vermelha. Como é que você tá? Ô, Rodolfo, você tá bom? Tô bem. Saudade já. Também, Contando os dias para Bernardo. também, cara. Doido para chegar logo. Aleluia. Tá frio em Ribeirão Preto? Choveu hoje, cara. Glória a Deus. Acabou de chover aqui. É avivamento, né? Aqui tá frio, mano. Tá frio Não, com força. que frio aqui. Dá pena desses meninos aí. Esses dias, Matheus estava limpando o quintal aqui. Aí ele olhou para o céu e falou, pastor, você já parou para pensar que nós estamos no inverno? Falei, já, Matheus. Nós estamos enrolados no verão. Aqui é 33 no inverno, 34, só Jesus. É a minha ou é do Fábio que está travando? É do Fábio. Nossa, gente, Fábio travou maneiro aí, ó. Você travou maneiro, Fábio. Sorriso maravilhoso. Não, o que acontece? A internet está muito ruim aqui hoje o dia inteiro, porque está ventando muito. Então, aqui onde eu estou, está oscilando demais, está ventando muito. Olha o Juninho aí, Fábio. O Juninho tá tocando muito, hein, Fábio? Tocando terror? Nossa, eu fui lá em Friburgo, lá, nunca vi. Agora ele tem até agenda agora para ir tocar nas igrejas. É. Pecador, pastor. Pecador. Ele sempre foi assim, Rodolfo, só que ele escondia. É? Nossa, Fábio. A única, Nem lembro daquele Juninho mais que estava aprendendo a tocar violão, você lembra? A única agenda que eu tive até hoje foi que o pastor Fábio me levou lá no Varginha, quando ele foi. Ai. É que você não divulga, Juninho, tô sabendo. É ruim. Não toca mais para qualquer um, não, né, Rodolfo? Você tem que ver, ele tá dedilhando, Fábio, ele tá dedilhando. É tá mesmo? fazendo assim, ó. É. Nossa, Deus do céu. Ele vai lançar o CD Juninho com Continho e o violão. Ai, meu Deus do céu. Juninho, Coutinho e violão. Ah, moleque brabo. E aí, Fábio, chapa quente? Graças a Deus. Chegou hoje para mim, Fábio. Já leu esse cara aqui? Não, quem é? Não tá dando para... Tô vendo só o nome. Fundamentos Apostólicos. Arte Cartes. Não. Violento. Não. Eu tô lendo esse aqui do Danilo, que eu comprei lá. Ó. Tô lendo esse aqui, ó. Eu comprei lá. Uau! Esse aqui, comecei a ler ele hoje. Mano, qualquer Violento. coisa, viu, Rodolfo? Qualquer coisa, viu, mano? Liderança. Muito bom. Muito bom. Muito bom, muito bom. Fábio, paz do Senhor. Deus abençoe. Posso chegou aí. Beijo. O homem chegou. Chega de bagunça. Fala para o Juninho se comportar aí agora. Valeu. Vocês são crentes não, gente. Vocês são crentes não. Ai. Onde foi que eu errei, Maiquinho? Onde foi que eu errei, Maiquinho? Ele está no meio de nós. Amém. Onde foi que eu errei? Não. Glória a Deus. Vamos caminhar. Maravilha. Glória a Deus. Dando um tempinho para o pessoal entrar aí. Vamos orar.
Glória a Deus. Pastor Matheus Costa, pode orar, por favor? Amém, sim. Vamos orar. Amém, Pai, te agradecemos pelo dia de hoje, agradecemos por esse momento de mesa, Pai. Pedimos que a sua presença venha estar aqui conosco, Pai, nos ensinando, Pai, e aprendendo cada dia mais, Pai. Agradecemos por tudo que você tem feito em nossas vidas, que você deve agradecer essa mesa apostólica. Deus abençoe a vida do apóstolo, Pai. Agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pedir a todos aí agora para fechar os microfones, por favor. Será que o Otton pode nos ajudar nisso? Alex Ribeiro, fechar o microfone aí, Alex. Mais alguém que está com o microfone aberto? Não, né? Glória a Deus. Irmãos, nós vamos trazer e continuar trazendo o estudo aqui sobre as janelas. Nós começamos semana passada, né? Falar um pouquinho sobre janelas. Quem se recorda? Alguém gostaria de dar uma palavra? Começamos a fazer o estudo. Ninguém? Meu Deus, isso tudo foi ruim, então. Tem que repetir. Meu Deus, Juninho, olha só. Glória a Deus. Então, nós começamos semana passada a fazer um estudo sobre as janelas e nós falamos dos 3 aspectos de uma janela. A janela, ela traz luz, a janela, ela traz o vento e a janela, ela traz a visão. E nós vimos que esses 3 aspectos de uma janela está relacionado ao ambiente onde ela se encontra. Luz, vento e visão. E hoje nós vamos falar sobre como que essa janela ela é aberta do segundo céu, do terceiro céu, do segundo céu para o primeiro céu. Então, hoje nós vamos falar da igreja como uma janela. A igreja, ela é a janela de Deus aqui no primeiro céu. Quando nós entendemos que luz, vento e visão só pode ser manifesto no primeiro céu através da igreja. Não há como você abrir uma janela espiritual fora da igreja. A igreja é o meio pelo qual as janelas espirituais do reino dos céus são abertas. E nós vemos que quando Deus ele nos chama para ser igreja, ele traz para todos nós a oportunidade de fazer essa conexão com o mundo espiritual. A igreja, ela é responsável por essa abertura nas regiões celestiais. Isso é extraordinário, é maravilhoso. Toda a visão acerca do reino de Deus, ela é revelada na terra através da igreja. O vento do Espírito, ele é manifesto na terra através da igreja. A luz da revelação do reino dos céus é manifesto através da igreja. Então, os 3 aspectos da janela são manifestos aqui na terra através da igreja. A igreja, ela é a referência profética dessas 3 dimensões de manifestação
da perspectiva de Deus. Nós vemos que a igreja, como uma janela espiritual, ela vai operar numa dimensão onde o pastor da igreja se encontra. Nós vamos ver que é importante a importância de uma liderança espiritual conectada com o reino dos céus, para que essas janelas sejam abertas sobre a vida das pessoas. Então, um líder cuja conexão desse líder com o mundo espiritual é uma conexão limitada, isso também vai limitar as revelações que a igreja local ela vai receber. Por isso que o maior investimento que a igreja local tem que fazer é no líder da igreja local, para que ele seja uma janela que traga luz, vento e visão para a igreja. Nós vamos ver isso biblicamente. A igreja ela tem que se mobilizar para proporcionar ao líder da igreja a manifestação do reino dos céus. Beatriz, o seu microfone está aberto, por gentileza, se puder fechar, por favor. Tá bom? Obrigado. Então, nós vamos... O Giovanni, lá de Talcara, está tentando entrar e não está conseguindo. Eu não sei se está tendo alguma dificuldade aí, se mais pessoas tiveram essa dificuldade. Se alguém puder falar com ele aí, que ele tem que ter o Zoom instalado para ele poder ter acesso, né? Tá bom? Então, nós vamos ver hoje um dos aspectos das janelas espirituais. Muito bem. Vamos aqui em Apocalipse, no capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. Vou localizar o verso aqui. Vamos lá, no verso 26 até o 29. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Ele fala aqui da estrela, da luz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, se a igreja ela é uma janela do reino dos céus na terra, nós temos que entender o que é a igreja. Nós temos 4 dimensões da igreja. Vou falar rapidamente aqui para você compreender o sentido dessa última frase. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Às igrejas. Então, a primeira dimensão da igreja, como uma janela de Deus, é a igreja como corpo de Cristo. A igreja como corpo de Cristo. A igreja no sentido amplo. A igreja, a Assembleia Universal dos Santos. A igreja no sentido amplo, corpo de Cristo, independente de denominações, regiões. Então, em 1 Coríntios 12, 27, 1 Coríntios capítulo 12, 27, nós temos essa descrição da igreja do Senhor. Aqui está dizendo o seguinte: ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo.
Então, você tem um aspecto coletivo e individual. Então, a primeira dimensão é a igreja como corpo de Cristo, o aspecto coletivo, a assembleia universal do corpo de Cristo na terra, edificada pelo próprio Senhor, conforme Mateus 16, 18. Ele vai edificar a igreja. Jesus vai edificar a igreja que é formada por aqueles que creem em Cristo como Senhor, a igreja que é governada pelo cabeça. Nós somos corpo porque temos um cabeça que é Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Cristãos de todo mundo, de todas as épocas, de todas as denominações. Essa é a primeira dimensão, a dimensão mais ampla da igreja como corpo de Cristo. A igreja, ela está em todas as nações da terra como corpo de Cristo. Aqueles que se submetem ao senhorio do Senhor Jesus, né? Então, essa perspectiva do corpo, ela é muito forte, porque ela está relacionada aos aspectos do cumprimento profético, do cumprimento das profecias, do que Deus vai cumprir na terra até a volta do Senhor Jesus. Então, as profecias relacionadas à igreja como corpo de Cristo, a universal Assembleia de Cristo, conforme está escrito lá em Hebreus 12, 22. Quem estiver anotando, anote. Hebreus 12, 22 diz: mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontável hostes de anjos e a universal Assembleia, a Igreja de Cristo como um aspecto universal nas regiões celestiais. Jesus posicionou todos os cristãos nas regiões celestiais como a igreja do Todo-Poderoso. Essa igreja, ela abre janelas nas nações, a igreja que abre janela nas cidades, nas localidades onde elas estão estabelecidas para a glória de Deus. Uma segunda dimensão da igreja, como uma janela profética, é a igreja estabelecida numa cidade. Então, nós vemos que a igreja, você tem a igreja em uma cidade, leva o nome daquela localidade, né? Você vê aqui Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, se você puder, abre lá, por favor. Jesus ele fala no verso 11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As igrejas estabelecidas nas cidades, na localização. Quer dizer, cada cidade, cada região, você tem uma característica da igreja espiritual de Cristo, que é composta pelas várias igrejas locais em uma cidade. As cidades, elas são o alvo da evangelização do Senhor. Então, você vai numa cidade, os céus daquela cidade é influenciado pelo conjunto das igrejas locais que estão naquela cidade. Então, ninguém vai derrubar o anjo das trevas de uma cidade sozinho. A igreja da cidade precisa se mobilizar de uma maneira estratégica, como um exército. E isso é o que Deus começou a levantar nos últimos anos, os conselhos de pastores, as ordens de ministros, não sei o quê. Só que os caras, na maioria das vezes, por não ter uma perspectiva espiritual, eles perderam o que o Espírito Santo estava querendo fazer, de transformar o conselho, as ordens evangélicas, como um exército para derrubar o anjo das trevas daquela cidade. E poucas cidades se mobilizaram de maneira estratégica.
Algumas cidades entenderam isso, pastores mais maduros, mais bem preparados, eles entenderam uma perspectiva espiritual da igreja como cidade. Não é uma igreja na cidade, mas uma igreja para a cidade. Uma igreja que opera não só no âmbito local, mas de maneira estratégica, no conjunto. Ela opera para derrubar as hostes celestiais das trevas. Ainda que seja local, tem uma atuação local, mas ela faz parte de um conjunto de igrejas dentro de uma cidade. E isso fala das janelas que são abertas. Então, você tem a Igreja Corpo de Cristo, a Universal Assembleia Cristã em toda a terra, você tem a igreja nas cidades, a Igreja de Cristo na cidade de Ribeirão das Neves, na cidade de Anchieta, na cidade de Ribeirão Preto, na cidade de Nova Friburgo, na cidade de Cabo Frio, na cidade de Quixadá, aonde Deus... você tem a Igreja de Cristo na cidade, que é o conjunto das igrejas cristãs, seja ela qual denominação for. Então, essa dimensão, e você entender isso, você tem uma leitura. Cara, eu faço parte de um corpo que está aqui nessa cidade. Então, eu não posso enxergar as igrejas que estão na cidade como concorrentes, como com espírito crítico, porque há uma igreja só, que é a Igreja de Cristo, e nós estamos ali complementando o trabalho do reino em uma cidade. Então, nós estamos ali para abrir as janelas do reino dos céus na cidade. E quanto mais levanta igrejas na cidade onde você se encontra, mais fortalecido é o reino de Deus, mais pessoas orando, mais adoração a Cristo, mais palavra sendo pregada, mais sacrifícios de adoração ao Senhor, né? Altares, porque não há... os altares, eles são ambientes de sacrifício, de adoração. Então, mais altares são levantados, né? Então, quando nós entendemos isso, temos uma perspectiva mais macro, você não vai desejar membro de uma igreja ou outra, não. A sua visão é alcançar os perdidos, é alcançar aqueles que não conhecem a Jesus. E você vai orar para as igrejas que estão na sua cidade, para que Deus prospere o reino de Deus através das igrejas locais. E isso é uma questão de mentalidade, visão espiritual, e o que, infelizmente, nós não vemos em muitas pessoas. Parece que os pastores hoje eles se veem como concorrentes pela imaturidade, pela má formação eclesiológica, pela má formação bíblica, pela a má compreensão do reino, pela má visão das coisas eternas. Então, pessoas com a visão errada, elas vão ter um comportamento errado. As pessoas hoje, elas se veem numa perspectiva muito infantilizada, carnal, demoníaca. E isso é terrível, né? Então, você tem a igreja na cidade. Jesus chamava a igreja de Corinto, a igreja em Colosso, a igreja em Roma. A cidade era representada pela igreja. Então, a palavra de Deus, existem palavras que são liberadas sobre uma cidade. A igreja tem que ter uma representatividade na cidade, né? Então, você faz parte disso. Você querendo ou não, a obra de Deus, você concordando ou não, Deus não vê como muitos veem. Ele vê o corpo. E quando Deus ele levanta uma igreja nova na cidade, você tem que se alegrar com isso, né? Desde que não seja fruto de racha, se é por uma visão que Deus colocou ali para estabelecer um propósito de ganhar almas para Jesus, isso tem que ser visto de maneira positiva para a glória de Deus. E lamentavelmente, não é assim que
muitos veem, né? Então, você pega aqui 1 Coríntios capítulo 1, no verso de número 2. Olha aí para você ver algo. 1 Coríntios capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, está naquela cidade, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Olha só esse verso 2. A igreja de Deus que está em Ribeirão Preto, a igreja de Deus que está em Anchieta, a igreja de Deus que está em Nova Friburgo, é a igreja de Deus, e nós não somos dono da igreja, a igreja de Deus que está nessa cidade. Então, quando você tem uma perspectiva de que a sua igreja, onde você congrega, ela faz parte de um corpo, aonde você está ali trabalhando em conjunto com os irmãos para trazer o reino dos céus, é uma janela aberta para que o vento, a luz e a visão do Espírito sejam derramados nesse lugar. Então, jamais se levante contra a igreja de Deus. Ore pelas igrejas locais. Ore. A igreja é do Senhor. É a igreja de Cristo. Cada cidade, lugarejo, povo, existe um povo de Deus ali, clamando pelo nome do Senhor. Clamando pelo nome do Senhor. Olha o que Paulo está dizendo aqui. A igreja de Deus, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, separados, ungidos, chamados, é a igreja de Deus que se encontra numa cidade. Então, você tem que ter uma perspectiva. Por exemplo, se você está numa cidade, faz um diagnóstico de como que é a igreja de Deus na cidade, o perfil das igrejas, as características, a forma como atua, se há unidade do corpo ou não. Seja parte e promotor da unidade do corpo de Cristo. A infantilidade espiritual faz com que as pessoas não tenham a visão daquilo que Deus está estabelecendo e que cada igreja local, ela é parte de um todo. Ela não é o todo. A sua igreja não é o todo. Para que ela esteja crescendo na cidade que você se encontra, pessoas passaram por aí e oraram, gerações anteriores, profetizaram nas ruas. Você está vindo, talvez, colhendo algo que um irmão nosso plantou lá atrás. Então, você não pode pensar, olha como o meu ministério está crescendo. Não é isso que você tem que entender. É que você, talvez, é resultado da oração de gente que já foi para o Senhor. E você tem que ser grato e você tem que continuar orando para Deus levantar novos pastores, ministérios, obreiros, para que a obra de Deus continue expandindo na cidade onde você se encontra. Então, quanto mais revelação você tem na perspectiva de Cristo, mais autoridade você terá nos céus da cidade que você se encontra. Isso é notório. A sua autoridade espiritual é proporcional à revelação que você tem de Cristo e do seu reino. Se você não tem revelação de Cristo e do reino, você não vai ter autoridade na batalha, porque você não se move debaixo de revelação, às vezes na alma, no sentimento, no que você pensa, e não no que Deus pensa. Uma terceira dimensão, a primeira dimensão é a igreja como o todo, a universal assembleia dos santos. Segundo, a igreja na cidade. Terceira dimensão da igreja, que também é uma janela, é a igreja local. A igreja local onde você congrega, que está debaixo da sua autoridade, faz parte agora de um todo.
E isso, a igreja local, ela tem uma dinâmica. Aí agora, cada igreja local vai operar na visão que Deus colocou para aquela igreja. Então, toda igreja local recebe da parte de Deus uma visão. E Deus ele vai trazer pessoas que, segundo o chamado do Espírito Santo, vai estar alinhado à visão da igreja local. Por isso, não há igreja melhor do que a outra. A igreja local, cada igreja local carrega uma visão de Deus. Por isso, você tem igreja local que roda no manto, a outra igreja local é mais na palavra, a outra igreja local é mais na intercessão, a outra é mais na adoração, a outra é mais focada em família, a outra é mais focada em missões, a outra é mais focada em um aspecto de crianças, por exemplo, outra é mais de jovens. Então, a igreja local, ela recebe da parte do Senhor uma visão. E você não pode criticar a visão que Deus deu para uma igreja local, porque ela é diferente da sua. E isso é resultado... Imagine se todas as igrejas tivessem a mesma visão. Nós não alcançaríamos... Tem pessoas que não são alcançadas pela visão que a gente carrega, mas são alcançadas por um outro tipo de visão que Deus deu a uma outra igreja local. Nós temos que ser fiéis à visão que Deus colocou no nosso espírito, mas entender que não é a única visão, que não é melhor do que a outra visão. É uma visão que complementa a obra de Cristo com as outras igrejas locais que Deus estabeleceu. Nós temos que, como igreja local, respeitar a visão das outras igrejas locais, respeitar as outras denominações, não se considerar melhor do que outro, porque a gente se movimenta diferente. Isso é orgulho espiritual e é pecado. Nós temos que respeitar a igreja local, que tem uma visão diferente, mas que prega o mesmo Jesus, anuncia a obra da salvação de Cristo, talvez de uma maneira diferente, mas são amados do Senhor. E nós temos que ter essa maturidade de entender que existe uma igreja nas nações, uma igreja na cidade, a igreja local, que é dotada de uma visão ministerial. Então, se você está numa igreja, você não concorda com aquela visão da igreja local, pega o seu boné e vai embora, porque você vai atrapalhar a obra do Senhor ali. Não é ficar ali numa igreja que tem uma visão que você não concorda, você ficar criticando, perseguindo, perturbando a vida do pastor, enchendo o saco de quem está trabalhando, porque geralmente quem murmura muito trabalha pouco. E aí a pessoa não concorda com a visão, vai embora, procura uma igreja que seja alinhada com a visão que você carrega. E isso você tem que ter a maturidade para entender que cada igreja local carrega uma visão ministerial. E isso é importante dentro da perspectiva da operação como corpo de Cristo. E não entender que uma visão é melhor do que a outra. Ela pode ser diferente da outra. Na sua perspectiva, você tem que estar numa visão que você concorde. Esse final de semana eu atendi um casal de pastores que estava em crise lá no ministério que eles estão, conversei horas com eles, e eu tentando mostrar isso para eles. Vocês foram para lá, estão lá congregando numa igreja, que eles não concordam com nada do que está acontecendo na igreja. Eu falei, ali não é a sua tribo, ali não é a visão é diferente. Não fica lá, você vai ser um Jonas ali, você vai dar trabalho para o pastor, você vai ficar perturbando o pastor, você tem uma formação, um fundamento diferente, vai para um lugar que esteja alinhado com aquilo que você concorda e seja luz, seja bênção, sirva com alegria aonde você estiver, mas não fica lá não, você vai atrapalhar a obra de Deus. Isso é uma dificuldade dos crentes entenderem isso.
Cada igreja local é dotada de uma visão, principalmente uma pessoa que vem de um ministério para outro ministério. Aí ele fala, mas eu aprendi de maneira diferente. É claro, você aprendeu dentro de uma visão ministerial que é diferente da visão ministerial que você se encontra. Agora, você querer ir lá mudar a visão, isso aí é o Espírito Santo que vai fazer, não é você. Você não é o Espírito Santo. E você tem que entender que cada igreja local carrega uma visão. Vocês estão entendendo? Levanta a mãozinha só aí, só para eu saber que vocês estão ouvindo. Glória a Deus. E a última dimensão da igreja é a igreja no lar, a igreja na família. Cada lar é uma igreja. Cada lar é uma igreja. Aleluia. Então, você hospeda na sua casa a igreja de Cristo. E isso é extraordinário. Você hospeda a sua casa e a igreja. Então, você tem que diagnosticar como é que está a igreja aí da sua casa. Então, você tem a igreja da sua casa. Está sendo bem pastoreada? Os membros da igreja da sua casa estão integrados, estão servindo ao Senhor, estão adorando a Deus, estão tendo vida com Deus? Então, a sua casa é uma igreja. A igreja local é composta pelo conjunto de famílias que são formadas por igrejas, que hospedam em suas casas a igreja. E a igreja local, então, é um conjunto de famílias. Então, numa cidade, é um conjunto de igrejas locais. E a igreja do Senhor é o conjunto das igrejas nas cidades. Então, você tem 4 dimensões da igreja. Então, você vai diagnosticar a igreja na sua casa. Então, como que funciona o culto aí na sua casa? A palavra de Deus, os princípios do reino. Como que funciona a relação da família, os filhos? Porque se o negócio é bagunçado aí na sua casa, como é que você quer governar a igreja do Deus vivo? Foi isso que Paulo falou ali. Então, você tem a igreja com uma janela profética que opera na sua casa. Ok. A igreja, que é a igreja local, que é dotada de uma visão ministerial. A igreja que é dotada numa região, numa cidade. E a igreja como um todo, como o corpo de Cristo das nações da terra. Então, essas 4 dimensões da igreja abre para nós uma visão muito, muito poderosa. Muito poderosa. Na igreja primitiva, nós vemos que a força da igreja era a igreja nas casas. Olha só que coisa extraordinária. Hoje, a gente vê a força da igreja muito relacionado a uma igreja local, ao ministério, no nosso contexto. Mas no tempo bíblico, a força da igreja era a igreja das casas. Então, o que eu percebo? Eu prefiro ficar com a Bíblia. Quando nós fortalecemos as famílias, nós vamos fortalecer a igreja local. Você tem que trabalhar como pastor para fortalecer a igreja na família, o culto familiar, para abrir as janelas dos céus em cada família. Porque toda pessoa que congrega na sua igreja está inserida numa família. Hoje, a perspectiva e a visão não é fortalecer a igreja no lar, é fortalecer a igreja ministerialmente. Cara, isso é um erro de visão. Vamos para a Bíblia, então. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Olha aqui. Colossenses capítulo 4. Olha só que interessante. Vamos pegar aqui do verso 15. Saudai os irmãos
de Laodiceia. A carta de Paulo aos Colossenses. Saudai os irmãos de Laodiceia. Ora, outra cidade. E Ninfa, e a igreja que ela hospeda em sua casa. Então, havia uma igreja hospedada na casa dessa irmã. Verso 16. E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses. Ou seja, pega essa carta e passa para outra cidade. E a de Laodiceia, lede-a igualmente perante vós. Olha só o espírito de unidade que havia. Paulo querendo que as revelações entre as cidades elas pudessem ser compartilhadas. Mas a igreja era hospedada na casa. Na casa. Você pega aqui, por exemplo, desculpa aqui, pessoal. Romanos, capítulo 16. Vamos lá, Romanos 16. Romanos 16. Verso 3. Saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus. Verso 5. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai, meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. E aí ele vai saudando os irmãos. Saudação. Verso 10. Olha aí, verso 10. Saudai Apeles, aprovado em Cristo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai os da casa de Aristóbulo. Saudai meu parente Herodião. Saudai os da casa de Narciso, que estão no Senhor, da casa. A igreja nas casas. A igreja era fortalecida nas casas. Paulo, na igreja primitiva, havia uma movimentação. Olha só, o verso 15. Saudai Filólogo, Júlia, Nereu e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles. Saudai uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. As igrejas de Cristo que se reuniam em casas, que se reuniam em células, que se reuniam em grupos, que se reuniam em famílias, que se reuniam. Era uma composição da igreja no contexto bíblico que era algo estratégico demais. Então, se você tem uma igreja na sua casa, sua família, e essa igreja ela é forte, você vai se tornar um espelho para outras famílias. Você reúne outras famílias, você abre células de evangelismo, a igreja que se reúne nas casas, a igreja que se reúne hoje nos edifícios, que a gente chama de templo. Então, hoje nós investimos muito mais nos templos do que nas igrejas, nas casas. Meu irmão, biblicamente, a força da igreja eram as reuniões nas casas. Você tem que ter essa consciência, porque esse é o modelo do céu, é o modelo bíblico. Você pode ter estrutura, painel de LED, pode ter tudo que você quiser, mas se as igrejas, se as famílias não estão se reunindo, se as casas não estão operando no poder do Espírito Santo, o que você está investindo aí é só no odre. O vinho, ele não está fluindo. A igreja de Jesus não são as paredes, o projetor, as cadeiras bacanas. A igreja de Jesus são as pessoas que foram lavadas e remidas pelo sangue de Cristo. E isso, você não precisa de estrutura para ser igreja. Você precisa da presença de Deus. E quando você entende isso, você não vai ficar dependendo de estrutura para ser igreja. Você é igreja e Deus vai mandar a estrutura. A estrutura vai ser resultado da igreja que está operando na base, na família, nas casas,
nas reuniões, e a estrutura vai ser consequência, mas o seu objetivo ministerial é edificar famílias, é edificar pessoas, é edificar homens e mulheres que ministram nas casas, na unção do Espírito Santo. A estrutura, ela é consequência. A estrutura é para receber o vinho, o odre é para receber o vinho, mas se o vinho, ele não corresponde, não adianta você ter um odre maravilhoso, vazio. Não adianta você ter uma estrutura se você não tem pessoas. Jesus não morreu por causa de parede, nem de projetor. Jesus morreu por causa das pessoas. Então, a base para que nós possamos abrir janelas espirituais nas casas, nas famílias, é o culto familiar. Invista na formação do culto familiar. Invista, instrua, oriente, trabalhe para que a palavra de Deus venha sobre o culto familiar, que as pessoas possam cultuar ao Senhor nas suas famílias. Trabalhe para você abrir células, GEs, grupos de evangelismo, para que a obra de Deus possa fluir, crescer de maneira sobrenatural. A estrutura não determina quem é a igreja, mas as pessoas sim. Se você tem pessoas, você vai ter estrutura, vai ser consequência. Mas você tem que investir nas pessoas. Jesus morreu pelas pessoas. Então, se Deus me leva hoje para um local, eu não preciso de prédio, eu vou começar a pregar o evangelho. Eu vou levar vidas a Cristo. Eu vou reunir, vou ler a palavra de Deus, vou ministrar o poder do Espírito, o poder do sangue de Jesus. E ali a obra de Deus ela vai crescer. Porque a presença de Deus transforma todas as coisas. Nós vemos hoje, então, se você, a sua igreja, não é o prédio, mas as pessoas que estão aí dentro. Organize, trabalhe na organização da igreja, estabelecer cultos familiares, um lugar de adoração. Tem gente que está numa igreja linda, que tem cadeira, projetor, painel de LED e tal, e a família está arrebentada pelo diabo. A pessoa está arrebentada nas finanças. A pessoa já não ora mais, não lê Bíblia mais, não prega a palavra de Deus. O que adianta você ter uma estrutura extraordinária e a sua casa está sendo assolada pelo inimigo? Seu casamento está sendo assolado pelo inimigo. Então, o conceito que você tem que ter acerca da igreja de Cristo é um conceito onde você tem uma família estruturada, você tem células estruturadas, você tem igrejas locais estruturadas, ou você tem a igreja na cidade estruturada, a igreja do Senhor em toda a terra, operando no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Se você tem um desenho errado na sua cabeça, você vai pensar que você tem que investir, por exemplo, mais na igreja institucional do que na sua família. Você não faz um culto com a sua família, você não lê a palavra de Deus, você não ora com a sua família, você não prega a palavra para os seus filhos. E aí, a consequência é que você pode estar numa igreja fisicamente bonita, mas você espiritualmente derrotado. Derrotado pelo inimigo, porque você investiu no lugar errado. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Mas a igreja do Senhor tem que começar em você, de você para a sua casa, da sua casa para a sua célula, da sua célula para a sua igreja local, da sua igreja local para a cidade, da cidade para as nações da terra. Esse é o desenho que vai sendo estabelecido para que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Em toda a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Então, quando nós temos um entendimento do desenho da igreja, vai ficar mais fácil nós estabelecermos as prioridades. Então, hoje, como é que você vai pastorear uma pessoa? Pastoreia levando a pessoa para Cristo, a família dela para Cristo,
estabelecer um altar para Deus. Um altar para Deus. O que é um altar para Deus? Um altar é o lugar onde você mais sacrifica. Altar é lugar de sacrifício. Tem gente que sacrifica muito por exemplo, pelo filho. O que significa isso? Faz tudo pelo filho, ou seja, o sacrifício dele é o filho. O filho se tornou um ídolo. E aí, o que acontece? O coração dele, o altar dele, não é para Deus. Porque quando você sacrifica para Deus, é porque o altar é para Deus. Porque o altar é um lugar de sacrifício. Se não há o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, então não é um lugar de sacrifício. O sacrifício vai determinar qual é o seu altar. Às vezes você sacrifica demais para o seu trabalho, porque seu altar é o seu trabalho. Você sacrifica demais para o seu ministério, porque o seu altar é o seu ministério. Mas se você não sacrifica para Deus, o seu altar, então não vai ser o Senhor. Agora, se você faz sacrifícios de louvor e adoração, culto familiar, se você, o roteiro de oração, você está orando, está lendo, está ministrando, quer dizer, o seu altar é dedicado ao Senhor. O ministério não é um ídolo, sua família não é um ídolo, seu filho não é um ídolo. Então, aonde você vai saber que a adoração para Deus é a maior? É aonde você coloca o seu maior sacrifício. Porque o sacrifício está relacionado ao altar que você carrega. Então, se você sacrifica ao Senhor, o seu Deus, você reúne a sua família para adorar ao Senhor. Se você oferta ao Senhor, então o seu altar no mundo espiritual é dado ao Senhor. E a igreja é um lugar de altares. Então, quando você edifica um altar ao Senhor, você vai derrubando os outros altares como consequência da adoração a Deus. Deus é a sua prioridade, você adora ao Senhor, são sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor da sua vida. E não tem outro Deus. Quando o primeiro mandamento que o Senhor fala assim, não terás outros deuses diante de mim. Ele não está falando que ele não é o Deus da pessoa. Ele está falando que, além dele ser o Deus, existem outros deuses. Então, não pode ter outros deuses diante dele. Ele é o único Deus da sua vida. Não faça do seu ministério um Deus, time de futebol um Deus, seu casamento um Deus, um filho seu um Deus, trabalho, ministério. Não. O único Deus da sua vida é Jesus Cristo. Só Ele é digno de toda adoração. Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração. De todo o teu coração. Toda a tua alma, todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Ele está falando sobre altar. Então, o altar do seu coração é para Deus. O ministério é consequência de você querer honrar a Deus. Sua família é consequência de você querer honrar a Deus. E tudo vai ser consequência da sua adoração a Deus. E aonde há adoração, a glória de Deus vem e traz transformação no poder do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então, se nós ensinamos isso à igreja, a construir altares pessoais, familiares, ministeriais ao Senhor, o ministério é consequência, irmão. Deus vai abençoar como consequência, mas isso é consequência, não é o objetivo. O seu objetivo não é o teu ministério grande. O seu objetivo é fazer a vontade de Deus, é adorá-lo de todo o seu coração, é você amar o Senhor acima de tudo e de todos, é você ter o Senhor como centro da sua vida. Consequentemente, o ministério, você com ministério, sem ministério, você continua amando a Deus. Agora, se o ministério for um ídolo, se tira o ministério da pessoa, a pessoa morre espiritualmente. Porque o Deus dela não era Jesus, era o ministério. Então, ela precisa do ministério para se sustentar na presença de Deus. Não é isso, irmãos. Você se sustenta na presença de Deus através de uma adoração pessoal, individual, seu amor, seu fogo.
Ontem eu ministrei uma palavra aqui sobre fervor espiritual e eu falei um pouco sobre essa palavra fervor. Paulo fala lá em Romanos 12, 11. A palavra fervor vem de fervura, de água fervida. Então, só pode ferver quem está perto do fogo. Quem está no fogo, a água vai ferver. E se a água vai ferver, ela vai passar por uma transformação de água para vapor. Então, quem está fervendo está sendo transformado. E quem se torna vapor mistura com a fumaça da glória. É quando Paulo fala, aquele que se une ao Senhor torna-se só um espírito com ele. Meu irmão, se você não está fervendo, você não vira fumaça. E se você não vira fumaça, você não vai se entranhar com a glória de Deus, que é fumaça. Então, você precisa estar fervendo para ser transformado, para a fumaça da glória de Deus estar dentro do seu espírito. O que se une ao Senhor, aí você não vai saber que fumaça que é, se é da glória, se é da sua adoração, porque você é um adorador. Então, no seu altar, você está sendo transformado. Agora, se você está ali sem fervura, se a água não está fervendo, ela não está saindo do estado líquido para gasoso, ela não está sendo transformada pela glória. A transformação vem aonde tem fogo, e o fogo está aonde tem altar. E se o altar é onde tem paixão pelo Senhor e pela presença de Deus. Então, quando nós temos pessoas que estão sendo transformadas, onde tem fervor espiritual, oração, jejum, chapação, a pessoa está fervendo, está queimando, ela vai virar fumaça, meu irmão. Ela vai virar manifestação de glória. E aí, cumpre-se a palavra do Senhor que diz, o Espírito sopra para onde quer. Irmãos, só fumaça é conduzida pelo vento. Só fumaça, aí vem o vento do Espírito e conduz ela. Não se sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos que são guiados pelo Espírito de Deus. Então, quando você vira fumaça, você não sabe para onde vai. Você só sabe que o vento vai te levar. E deixa o Espírito te levar. Porque você virou fumaça. Você vai sair agora do seu estado e a fumaça sempre vai em direção ao céu. A fumaça, ela sempre vai subir. Ela sempre vai para o alto. A fumaça, ela sempre tem um destino, que é as regiões celestiais. Se você não está fervendo, você não está sendo transformado. Se você não virar fumaça, você não vai para as regiões celestiais. Se você não vai para as regiões celestiais, você não vai ser guiado pelo vento. Se você não é guiado pelo vento, você não está sendo governado pelo Espírito, que a palavra Espírito significa vento. Então, deixa o fogo de Deus queimar você, até você ferver. Para você ferver e virar fumaça. Virar fumaça para ir para as regiões celestiais e ser conduzido pelo vento do Espírito. Então, se uma pessoa ela não está sendo tocada pelo fogo de Deus, ela não vai ser transformada por esse fogo. E isso, você vai virar uma água morna. E o que é a água morna? Jesus falou, estou a ponto de vomitar, porque você não é frio e nem quente. E o vômito é alguém que um dia esteve dentro do corpo e é lançado para fora. Então, Jesus não te chamou para ser água morna. Ele te chamou para você ser chapa quente. É para você pegar fogo, para você ser transformado. A água é a mesma. O estado da água, de líquido para gasoso, é a mesma água, mas ela é transformada pelo fogo. Assim é o nosso espírito, quando nós estamos em contato com o fogo do Espírito Santo. Então, ninguém é fervoroso se não tem contato com o fogo. Então, se você levanta famílias, igrejas que estão queimando pela presença de Deus, você vai virar um incenso agradável ao Senhor. Aleluia. Você vai queimar pelo poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Então, o nosso trabalho hoje como igreja, é entender esses aspectos e deixar, meu irmão, que cada família ela seja incendiada pelo fogo do Espírito, cada célula incendiada, cada culto na sua igreja tem que ter fogo, cada comunhão, você está incendiando, as pessoas estão sendo transformadas
pelo fogo da presença de Deus, pelo fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra te ajude a você se mover de uma maneira sobrenatural no poder do Espírito de Deus, para a glória do nome de Jesus. Amém? Aleluia. Vamos orar e aí vamos para as considerações em nome de Jesus. Glória a Deus. Pedi uma irmã crente para orar. Crisu, usted puede hacer la oración con acción de gracias al Señor, por favor. Amén. Pero lo voy a hacer en español, apóstol. Sí, sí, no hay problema. Puede ser en Ok. español. Todos aquí hablan español muy bien. Amén. Bueno, Padre amado, bendito Rey, toda gloria y honra sea para ti esta noche, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por todo lo que has traído, Señor Dios, por ayudarnos a entender, Señor Dios, las ventanas espirituales y el mover, Señor Dios, que tú has puesto en cada iglesia local, Señor, a través de las familias, Señor. Te damos gracias por cada una de las familias, Señor Dios, de nuestra iglesia Amor y Fe, Señor Dios, todas las familias, Señor, que están en Brasil, que están en Perú, que están acá en Venezuela, Señor. Te damos gracias por ese mover, Señor, maravilloso que tú estás dando a través de la iglesia Amor y Fe, Señor, que tú estás llevando tu palabra, que estás llevando, Señor Dios, este conocimiento que estás trayendo a través del apóstol Rogero, Padre, que tú has ungido, Señor Dios, te damos gracias, Padre amado, por tu palabra tan hermosa y maravillosa, Señor Dios, porque sabemos, Señor, que solamente tú, Señor, nos puedes unir en espíritu, Señor Dios, Amén. porque así mismo, Señor, hoy vinimos, Señor, nosotros también en esta casa, Señor, estábamos rogando, Señor Dios, por la unificación de las iglesias, Señor Dios, porque vivimos en un mismo espíritu, Señor, porque somos guiados por ti, Señor Dios, porque así dice tu palabra, bendito Rey, que los que son guiados por el Espíritu, hijos tuyos son, Señor Dios, y aquí estamos tus hijos, Señor, dándote gracias, Señor Dios, por esta palabra, por este mover, Señor Dios, porque sabemos que tú vas delante de nosotros como columna de nube, Señor, de día, y como columna de fuego de noche, Señor, guiando, Señor, y direccionando, Señor, las iglesias de Amor y Fe, direccionando las familias, Señor, que se mueven en células, Señor. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, bendito Rey, a mantenernos, Señor, en familia, Señor, para que nuestras familias sean fortalecidas en tu espíritu, Señor Dios. Yo te doy gracias por cada familia, Señor, que se ha reunido hoy a través de líderes y pastores y a través del apóstol Rogero, porque te doy gracias, Señor Dios, porque tú has creado, Señor, esa aceptación tuya a través de la familia, Señor, porque fue a través de una familia, Señor, que tú nos diste de nuevo la oportunidad de poblar esta tierra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos, Señor, que esa alianza, Señor, que tú hiciste a través de Noé, Señor, se mantiene hasta el día de hoy, Señor, Amén. porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Crisu. Gracias. Envía saludos para Carlitos y toda tu familia. En nombre de Ahí está Jesús. conectado. Ah, sí. Amén. Gloria a Dios. Así que nos Qué cabemos bueno. los dos en el mismo teléfono. Gloria a Dios. Hermanos, ahora yo quiero abrir la mesa para que ustedes puedan hablar respecto de este tema que fue enseñado hoy por la noche, a respecto de la iglesia, a respeito da igreja nas dimensões, e ouvir vocês, a igreja, como uma janela espiritual. Alguém gostaria de falar? Antonio, ¿puede hablar? Amén, amén, amén. Bendiciones a toda nuestra familia maravillosa de Amor y Fe. Agradecido con el Señor, con el propósito de Dios, no solamente para nuestras vidas,
y para nuestra familia, sino para muchas familias que hoy en día tienen sed y necesidad de Dios. Hoy escuchaba una predicación, un testimonio de un hombre, el cual, Wilmer Liendo, donde el Señor le mostraba que millones de almas, segundo tras segundo, caen al infierno. Y la iglesia está dormida. Y tenemos que tener un nuevo despertar. Y si no tenemos amor por el prójimo, por las almas que están afuera, lo estamos haciendo mal. Tenemos que trabajar por la obra de Dios, porque no es la obra de hombres, sino de Dios, para seguir llevando la buena nueva. Y que Dios nos ayude, nos dio sabiduría, y creo que la iglesia Amor y Fe, no solamente acá en el Perú, sino en todas las naciones, con esta dirección que el Señor le ha dado a usted, apóstol Rogelio, de hacer los GE, de hacer las células, creo que va a dar cierto, como dicen, ¿no? Pero más allá de esto, le comentaba hoy al pastor Ale, de ir a los sitios de refugio. Yo cuando vine acá a Perú, mi deseo era seguir haciendo mi trabajo en las cárceles, en los hospitales, pero cuando llegué acá, el pastor Alex me dio una carta, fui a un hospital y acá la metodología es otra. Nos rechazaron en 3 oportunidades la carta para ir a llevar la palabra a los enfermos en los hospitales, y bueno, ahí entró la pandemia y de ahí todo se ha cuestionado, un poco difícil, pero creo que vendrán nuevos tiempos y tenemos que estar unidos en un solo sentir. Y bueno, y lo más importante de la iglesia, como iglesia, es mantenernos en oración unos por los otros y tratar de que el evangelio sea predicado. Y le damos gracias a Dios por esta visión, le damos gracias a Dios por esta reunión. Y quiero cerrar con esta palabra, fervor. Amém. Que el fervor tiene que estar dentro de nuestro corazón y tiene que quemar con fuego para nosotros poder generar una identidad espiritual y poder conquistar las almas para Cristo. Amém. Amén. Glória a Deus, Antônio. De verdade que é muito importante nós tendo queimando, lleno del fuego, cheio do fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Muito obrigado, Antônio. Muitas graças. Muito obrigado também. Já está listo para venir a Brasil. Estoy orando. Sí, Dios será muy sabe. bienvenido a Brasil. Amén, amén. Solo Dios lo sabe. Amém. Solo Dios lo sabe. Está em las manos dele. Amém. Glória. Irmãos, mais alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esta palavra? Ana Luísa levantou a mão ali. Por favor, Ana Luísa, pode falar, nós queremos te ouvir. Boa noite, Ana Luísa. Buenas noches. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están todos? Bien. ¿Qué pasó a través de esta palabra en tu corazón? Bueno, pues, yo no estaba en la reunión. No pude oír su palabra. Perdón. Sí, claro. Más tarde. Quedó sabiendo que yo iba a predicar. No es importante, sí. Muchas gracias. Pero Leslita, ¿usted escuchou, Leslita? AP, nós estávamos aqui numa diligência aqui, estava apertado, e a gente chegou tarde para poder fazer a reunião, a gente entrou, o senhor já estava falando amém.
Então tá bom. Nenhum dos 4 pregadores aqui presenciou na palavra. Só na hora do amém. Glória a Deus. Um beijo para vocês aí. Amém. Daqui a pouco aí tá indo a turma toda aqui, ó. Daqui a pouco... Amanhã vocês assistem a gravação. Amém. Glória a Deus. Meu amigo Carlos Siriaco. Carlão, essa palavra falou ao seu coração, pastor Carlos, meu amigo. Um beijo. Participa aí com a gente. Você é um homem muito sábio. Abre o microfone. Tem que clicar na telinha. Cadê o Carlão? Sumiu. Olha lá. Pastor Adonai, está por aí? Oi, AP. A paz, lindão. Paz, tudo bom? Amanhã estou chegando aí em Salvador, se Deus permitir. Ah, beleza. Chega que horas? Eu vou... Me parece que o voo é 4h. Mas aí eu te passo direto? amanhã no privado aí Tá bom. as informações. Então tá bom. Você ouviu a palavra aí? O que você tem a dizer? Ouvi. AP, bem interessante. E o apóstolo Luciano, daqui da MAP, estava falando algo bem parecido com o que o senhor falou hoje. Entendeu? Sobre a questão do principado, sobre a questão das cidades, né? Porque tem pessoas que elas acreditam que elas podem combater um principado, né? Às vezes não tem nem uma igreja, né? Às vezes uma pessoa ela acha que ela pode combater um principado, né? E o que o senhor falou é bem interessante, né? Essa questão das igrejas, elas entenderem isso, né? Então, na hora que você estava falando aí, a tua vinda aqui foi bem interessante. Não sei se você já veio aqui em Salvador. Não, nunca fui. Você é a primeira Só de vez, passagem, então né? Fazendo escala de voo, já passei. Ah, tá. Não, mas você vai ver um lugar aqui que é em frente à Fonte Nova, que se chama o DIC, né? Para quem veio aqui. E ali tem 8 imagens de principados. É bem pesado. Antônio, seu microfone está aberto. Ah, graças. Então, quando eu passei lá a primeira vez, eu fico muito aqui mais em Lauro, né? Que é perto do aeroporto, que também tem um. Eu vou te mostrar. Mas Deus me levou, me levou na época de Jezabel, em Samaria, né? Os altares dos principados que eles levantavam. E aí ele me mostrou que aqui é como daquela época, entendeu? E você vê que a igreja aqui, a maioria das igrejas, tem muita igreja aqui, bem parecido com o Rio de Janeiro, mas você vê que parece que existe uma opressão das pessoas nem falarem que, tipo assim, que são evangélicas, né? Meio aquele receio, né? Então é bem... Olha, a pastora Araceli botou aí 7 principados do lado. É o Zelito que está lá com o telefone da Araceli. Entendeu? Então é isso. Mas a gente está te esperando aqui, vai ser um tempo muito bom. Vamos estar juntos. O senhor ministra na quarta, né? Eu ministro na quarta, e de manhã, à tarde e à noite. Aí eu volto lá junto lá. Na quinta, na sexta eu vou para Brasília. Bacana. Ore por mim aí, que vão arrancar Mas a gente vai organizar aqui. E tamo junto. Deus abençoe. Tamo junto. Meu beijo. Oi, Carlão. Agora que eu consegui abrir, porque eu estou pelo celular. Mas glória a Deus, porque nós ficamos muito felizes quando nós ouvimos uma mensagem dessa. E é o que as igrejas precisam atinar. Que quando nós tratamos da palavra de Deus, principalmente quando um tema tão profundo quanto esse tema sobre as janelas, e nós começamos a pensar a visão, principalmente se tratando da janela espiritual das famílias. Nós já estamos com a barbinha um pouco branca,
já vimos bastante coisas, positivas e negativas. E louvamos a Deus quando a visão da Igreja Apostólica Amor e Fé tem essa visão celestial. Eu vejo que é algo profundamente vindo da parte de Deus para os nossos corações. Isso me alegra muito, porque nós temos o privilégio de caminharmos juntos de novo, depois de tanto tempo, e tanto tempo caminhando junto. Eu me alegro. Uma palavra muito profunda, e eu estou acompanhando sobre as janelas, tanto eu quanto a Cida. Mas estou tendo aqui alguma dificuldade, porque meu computador ele está dando pane. Então, eu estou pelo celular. E aí é uma luta. O senhor me perdoa aí por não participar, mas estou ouvindo. E glória a Deus. Muito bom, Carlão. Você está aqui conosco. Eu quero entender a profundidade da fumaça e nós sermos esse vapor. Amém. Estarmos nessa conexão e poder permitir que o Espírito Santo de Deus nos leve para onde Ele quiser e onde Ele determinar. Essa palavra ela é tremenda. Pegado, hein, rapaz? Ela não terminou aí, não. Ela não termina aí, não. Porque o somatório das fumaças é que forma a nuvem. Então, isso é fundamental, não é? Então, muito obrigado, pastor. Muito obrigado, meu apóstolo. Sabe que é um carinho muito especial para a gente, toda a igreja, todo o ministério. Amém. Obrigado, Carlão. Muito bom ter você aqui. A gente dá um cheiro. Amém. Saudades. Manda um beijo para a Cida aí. Obrigado. Fica na paz. Que Deus abençoe a toda a igreja. Aos amados irmãos. Beijo a todos vocês. E a palavra que eu sempre falo, o beijo do crente. Beijo do crente. Gustavo Tiene, o que essa palavra falou no seu coração, lindão? Forte, né, AP? Boa noite. Paz, pastores, AP. Eu viajo muito. É que nós somos a igreja, né? Nós temos 3 dimensões. Aí eu comecei a viajar, né? Corpo, alma, espírito. E a janela, é nós mesmos que abrimos a janela, né? Então, dentro dessas 3 dimensões, eu comecei a viajar aqui. Muito forte, AP. Quando a gente se pega em ser igreja, nessas 3 dimensões, a gente vê que alguma coisa está errada, né? Quando a gente coloca em prática, traz para o ministério, o Espírito Santo vai nos dar muita estratégia, né? Para poder alcançar o próximo. Eu viajei muito nessas 3 dimensões, em ser igreja, em abrir, né, a janela, a iluminação, o sopro. Deus, ele vai nos conduzindo, né? E a gente tem que estar entendendo as metáforas do Espírito para a gente compreender como que ele opera. E eu espero que a glória de Deus, né? Se a gente tem mais pessoas queimando nas igrejas, vai formar a nuvem. Entendeu? Então, pessoas fervorosas em oração vai formar uma medida da nuvem no mundo espiritual. Isso é extraordinário, né? Teve um tempo eu estava estudando sobre as nuvens. As nuvens, elas têm densidades, elas são formadas de maneiras diferentes, elas têm dimensões, alturas diferentes. E é extraordinário. Glória a Deus. Meus amados irmãos, eu queria agradecer a todos. Eu quero dar uma passadinha aqui antes da gente finalizar na nossa agenda. Nós vamos ter, hoje de manhã, eu consegui
conversar com o pastor Ricardo Robortella, lá nos Estados Unidos. Ele vai estar aqui na igreja, quem quiser participar conosco. Ele vai estar aqui no dia 22 de setembro. Nós vamos fazer um culto profético aqui de clamor pelo Brasil. Dia 22 de setembro, vai dar numa quinta-feira. Nós vamos fazer um clamor pelo Brasil aqui com o pastor Ricardo Robortella, às 19 horas. Quem quiser estar conosco será muito bem-vindo, em nome de Jesus. A gente está fazendo essa movimentação aí em função das eleições aqui no Brasil. Nós também vamos começar um jejum coletivo dia 12 de setembro. Dia 12 até o dia 2 de outubro, 21 dias de jejum e oração em favor do Brasil. Então, nós vamos estar jejuando e orando para que as eleições elas sejam não somente os cargos majoritários, mas também do legislativo. Deus possa levantar aí deputados que vão elaborar leis que estejam alinhados aos princípios da palavra de Deus. Então, nós vamos estar jejuando e orando para as eleições aqui no Brasil, em nome de Jesus. Então, eu queria que todos da Igreja Amor e Fé pudessem colocar isso aí na sua agenda. Ô, Fábio, você podia compartilhar aquele flyer que vocês fizeram aí, que ficou muito bom, do dia 12 ao dia 2, para todas as igrejas Amor e Fé que estão participando aqui, e aqueles que não fazem parte do ministério, que está participando aqui de alguma maneira, possam estar, estão sendo convidados a participar desse propósito de intercessão para que o comunismo não entre aqui no Brasil. Isso é uma batalha espiritual, irmãos. Isso é um negócio muito, muito sério. Se nós, como igreja, falharmos, nós vamos comprometer o processo de Deus aqui, do grande avivamento que o diabo quer bloquear na nação brasileira e do Brasil para as nações da terra. Então, eu queria convidar todos para estar jejuando e orando pelo Brasil. O jejum ele pode ficar livre de acordo com a sua condição fisiológica. Aqueles que puderem jejuar, com mais estrutura, jejue. Aqueles que têm mais dificuldade por uma questão de saúde, mas não deixe de participar do que Deus está fazendo. Carlão, você tem que fechar aí seu microfone. Só clicar na tela, vai aparecer aí o microfoninho, aí você... A idade vai chegando, a gente vai ficando, ele não aparece no meu celular. Então, nós vamos estar jejuando e orando. E, por último, a festa dos tabernáculos. Nós vamos começar aqui do dia 9 ao dia 15, sendo que as ministrações serão realizadas aqui nos dias do dia 12 em diante, do feriado de quarta-feira em diante, começam as ministrações da palavra. Do dia 9 até o dia 12, nós teremos ministrações só no período da noite, somente no período da noite. Mas, durante o dia e a madrugada, nós estaremos aqui em vigília, em adoração, com os turnos de adoração, em nome de Jesus. Aqueles que puderem estar serão muito bem-vindos para a gente pegar fogo aqui e ferver no Espírito, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Agradecer vocês. Tem mais alguma agenda que eu estou esquecendo? Pedir oração a vocês. Nas suas orações, lembre de nós, lembre de mim, da minha família. Nós estamos aqui numa movimentação muito intensa, creio que até por causa da festa também. O mundo espiritual está bem agitado aqui e nós estamos nessa pegada. O Remir, Ellen, o Remir, em Minas Gerais, eu conversei com o Djalma,
nós decidimos não fazer o Remir aqui, porque ele vai estar aqui na Festa dos Tabernáculos. Ele, o Paulo Canuto. Então, nós vamos estar na própria Festa dos Tabernáculos, ministrando uma palavra aqui acerca do Remir. Então, nós decidimos suspender, porque o Remir seria 2 semanas antes da festa, e ele achou melhor convidar os pastores para vir para a festa, e a gente dá a oportunidade de falar do Remir aqui durante a festa. Tá bom? Mais alguma agenda? Próximo final de semana você vai estar aqui. Lá no Hélio Peixoto. Nós vamos estar aí no Rio de Janeiro, lá no Elinho. Deixa eu olhar aqui para você, dia 15, 16... de setembro, eu vou estar ministrando lá. Academia da Fé. Nós vamos estar 14 e 15 e retornamos no dia 16. Então, deixa eu ver aqui, porque eles já mandaram a passagem, Anderson. Eu te falo no privado. A gente vai conversando aqui, eu te mando a passagem aí para a gente estar junto, tá bom? Show. Em nome de Jesus. Nesse mês de setembro aqui a agenda tá cheia. Vamos trabalhar para a glória de Cristo. Maravilha. Trabalhar bastante aqui para pregar o Evangelho de Jesus. Vem cedo que eu vou fazer uma costela no chão, senhor. Pois é, rapaz, você colocou lá no grupo lá aquela costela lá, eu falei, rapaz, eu aqui jejuando por ele. Muito bom. Glória a Deus. Mais alguma palavra, os irmãos? Alguém gostaria de compartilhar alguma coisa? AP. Oi, Zé, pode ficar à vontade. Respeito da oração. Perdão. Boa noite a todos, pastores, pastoras, irmãos aí. Com respeito ao que o senhor estava falando, né? Da oração, desse tempo de jejum aí ao Brasil. Estou olhando, não é só uma questão do Brasil também, porque esse dia também aqui eu estou em oração, né? Pela célula, pela a obra que o senhor está trazendo agora em Pucallpa. E o que é que o senhor tem me mostrado? Bem, não porque eu sou brasileiro e eu também não estou no Brasil, mas pelo Brasil, porque o comunismo, com isso, ele vai tomar força e resistência, porque é o continente, né? Vai tomar um continente. Países vai ter aí uma resistência, né? Mas em nome de Jesus não vai acontecer, não. Aqui no Peru está uma luta aí, né? Como em outros países. E essa nuvem aí, essa administração que o senhor falou, né? Isso tem tudo a ver para esse tempo. É um tempo... Eu peguei aquela palavra para mim ali do Remi, né? Primeira lá do pastor Luciano, do jejum. Ele tinha de um jejum que Deus tinha me pedido, e mais uma vez aqui veio mais forte. Quando eu vi aquela ministração dele ali, me animei demais. Já estou entrando aqui no segundo de 3 para preparar para entrar no mais. E querendo, fazendo. Nosita aqui tem me ajudado muito aqui, acompanhando mesmo de lá de Contamana. Estamos levantando já 5 GEs. Hoje viemos de 1. Que legal. E glória a Deus. O céu aqui é igual o senhor falou, né? A gente tem que trazer a presença. É algo que Deus tem trazido para mim, a questão da unidade,
de termos uma vida com a palavra, não só falar dela, mas viver ela, né? Para que venha o céu afete a terra. Aleluia. Glória a Deus. Tem uma experiência boa. Aí, essa palavra sua é muito importante, porque o comunismo não é só na nação brasileira, vai fortalecer, é um espírito anticristão contra a Igreja de Cristo, e fortalecendo o comunismo no Brasil, vai afetar o Peru, Venezuela, os países, Bolívia, Argentina, porque a economia brasileira gera uma influência sobre essas outras nações. Então, nós cremos no nome de Jesus que não vai entrar na nossa nação comunismo. Em nome de Jesus. Estamos orando, declarando, orando em todos os cultos, declarando, orando pelo Brasil. A gente projeta a bandeira, intercede para que, em nome de Jesus, nós possamos avançar com a Igreja de Cristo em todas as nações, que o Brasil seja um instrumento de Deus para isso, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Deus seja louvado. E abra ali em Salvador, né? Que venha mais um amor e fé ali na minha terra, em Salvador. Sua terrinha, né, Zé? Minha terrinha lá, acarajé, com minha acarajé lá. Né? A Donai está lá. Agora está mandando lá agora. O AP, Portal. Não fica preocupado com a costela lá do pastor Anderson, não. Aqui você vai comer a carne de sol, miolo da alcatra. Aquela, hein, dona? O Zé deu até água na boca dele. É aquela, filho, aquela. Até a banguela come. Nossa, até banguela come. Eu estou só 5 mil e pouca coisa. Não, rapaz, o Renato e o Anderson lá, vocês viram aquele vídeo que eles fizeram? Nossa, ali foi desafiador ali, rapaz. Se eles não se arrependerem, rapaz, se vier o arrebatamento, eles vão ficar abraçados com aquele pedaço de osso. Irmãos, um grande beijo para vocês, obrigado pelo carinho. Vamos descansar, eu amo vocês, estamos em oração, estou ali arrumando mala e nos preparando para poder servir ao Senhor de todo o nosso coração. Estamos juntos aí, fiquem firmes no Senhor. E se vocês puderem, essa palavra que eu ministrei ontem foi muito forte. Eu falei sobre um personagem chamado Onesíforo, no ministério de Paulo, e como que ele exerceu um fervor espiritual. Onesíforo foi um cara assim, extraordinário. Está lá em 2 Timóteo. E se vocês puderem, a mensagem de ontem pode edificar a vida de vocês e abençoar aí. Um grande beijo, amo vocês. Fiquem na paz. A gente acompanhou ontem o culto aí. Ah, que legal, Zé. Glória a Deus. Foi bem. A gente vai falando. Boa viagem. Obrigado. Deus abençoe a todos aí. Tamo junto.